Gente, tudo bem com vocês? Vamos lá falar um pouquinho sobre figuras de linguagem. A gente não vai falar sobre todas as figuras de linguagem hoje, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre elas. Aqui tem uma explicação sobre figuras de linguagem, falando para que ela serve, e está mostrando também que ela se subdivide em vários grupos, em figuras de som, figura de construção, figura de pensamento, figuras de palavras, e hoje o que a gente vai ver um pouquinho é a figura de palavra, ok? Figuras de palavras ou semântica, semântica é sentido, né? Consistem nas figuras de linguagem que é emprego de palavras com sentido conotativo. Sentido conotativo é o denotativo, é quando você fala exatamente o que a palavra é, e o conotativo é quando você dá um novo sentido para um sentido pouco usual para essa palavra, né? Ou sentido figurado aqui, isto é, que extrapola o significado original das palavras. São exemplos desse tipo de figura, aqui da figura de palavra. A metáfora, a gente vai ver que a metáfora e a comparação, elas são muito parecidas. Então, a metáfora é um tipo de comparação. É uma comparação implícita. Ela não tem um elemento comparativo dentro da frase para a gente ver. Ele não está expresso dentro da frase. Ao contrário da comparação, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá bom? Exemplo aqui. Comparação implícita. Até pouco tempo, o arquiteto Tebas era uma dor invisível. Aqui o arquiteto Tebas, ele é comparado, ele é igual à dor invisível. Não é, aqui não está, era como uma dor invisível, como elemento aí de comparação. Ele era uma dor invisível, mais uma afirmação, mas a gente sabe que isso aí é uma comparação implícita, é uma metáfora. Outro exemplo de metáfora: o prisioneiro, depois de 20 anos, experimentou novamente o voo do pássaro. Voo de pássaro aqui é igual à liberdade, né? Ele experimentou a liberdade, então ele ficou livre como um pássaro, que está implícito esse sentido aí dentro dessa frase. Aqui, na próxima a vacina é uma mãe protetora. Não está escrito a vacina é como uma mãe protetora, como um elemento comparativo aí. Está escrito que a vacina é uma mãe protetora, né? Então, por isso que ela é uma metáfora. Vamos para o próximo para a gente continuar. Aqui a gente vai ver a comparação, que assim como a metáfora, ela, óbvio que o próprio nome já diz, ela é comparação, mas ao contrário da metáfora, ela traz o elemento que é a conjunção comparativa, que ele vem expresso dentro da frase, ele aparece na frase. Olha só como é que ficou a mesma frase que a gente usou anteriormente. Até pouco tempo, o arquiteto Tebas era como uma dor invisível. Lá na metáfora, ele falou que ele era uma dor invisível, não tinha como lá para comparar, não tinha esse elemento aí para a gente poder fazer essa comparação. Mais exemplos. A vacina é tal qual uma mãe, ou é como uma mãe. Não tem esse elemento lá na metáfora, mas aqui na comparação ele aparece explícito, ele está escrito. Vocês percebem a diferença entre comparação e metáfora? É só isso daqui que difere uma da outra, que em na comparação, a conjunção vem explícita, e na metáfora ela não aparece explicitamente dentro da frase, tá bom? Fábio é mais velho do que Plínio. Olha aí comparando a idade de Fábio com a de Plínio. O livro é tal qual uma ponte para o infinito. Você compara, se você tirar o tal qual, você vai ter uma metáfora. O livro é uma ponte para o infinito. Só que aqui é comparação porque o elemento comparativo está presente. Ele está aí explícito dentro da frase. Amo Pedro tanto quanto amei Micaela. Olha aí essa comparação tanto quanto, ok? Vamos adiante. A próxima é metonímia. Olha só, metonímia, ela tem muitas outras formas de substituição de um termo por outro, e a gente não tem como colocar todas elas aqui. Cabe a você
fica aí o convite para que você vá lá, dê uma olhadinha, busque esses elementos, faça uma pesquisa e você pode, se você colocar metonímia, vai aparecer uma série de coisas aí para você poder tá pesquisando, tá bom? É a substituição de um termo por outro, caso exista relação entre eles. Assim, pode haver uma substituição. Vamos lá. Do autor pela obra. Li Kafka e nunca mais fui a mesma. Kafka é um autor, é um escritor. E aí a pessoa não leu Kafka, ela não leu a pessoa, ela leu o livro de Kafka. Então esse é o autor pela obra. É a mesma coisa que você falar, li Machado de Assis, li Vinícius de Moraes, li Cecília Meirelles. Eu não estou lendo a pessoa, o autor, eu estou lendo a obra dele. Então o autor pela obra tem aqui. O próximo, do possuidor pelo possuído. Nossa, isso aqui ficou até estranho, essa forma de mostrar, né? Fui a dentista depois de uma semana de dor, de intensa dor. Ou seja, fui ao consultório. Eu não fui a dentista, eu fui ao consultório da dentista. Então, aí, ó, do possuidor pelo possuído. Aqui, da parte pelo todo, a gente usa o tempo todo isso daqui, tá bom? Betânia tinha 5 bocas para sustentar e um salário mínimo para isso. Ou seja, Betânia tinha 5 pessoas. Eram 5 pessoas na casa dela para que ela sustentasse. Né? Então, da parte pelo todo. Olha só esse aqui, conteúdo pelo continente. Você faz isso o tempo todo. Bebi uma garrafa de Coca-Cola. Eu não bebi a garrafa, eu bebi a Coca-Cola que estava na garrafa, não é? Então, do continente pelo conteúdo. O menino comeu um prato de mingau. O menino bebeu um copo de leite. Ele não bebeu o copo, ele bebeu o leite que estava no copo, né? Ou seja, aqui ele comeu o mingau que estava no prato, ele não comeu o prato. Então, esse é o conteúdo do continente pelo conteúdo. Como eu disse, existem muitos outros exemplos de metonímia, é muito amplo esse conteúdo aí, vale a pena dar uma olhadinha. Catacrese é o emprego inadequado de um termo que perdeu seu sentido, mas a gente fala com tanta naturalidade que hoje a gente já não consegue mais imaginar falando de outro jeito. Exemplo, você é tão inteligente que merece o troféu Ferradura de Ouro. Por que Ferradura de Ouro aqui é inadequada? É a catacrese. Ferradura, a raiz é ferro, né? Agora, ferradura, porque ela é de ouro, então o objeto de que ela é feito deveria ser de ferro e não de ouro. Então, ferradura de ouro. Aí já perde o sentido. Agora, olha essa daqui. Agora, a sua mesada será quinzenal. Se é mesada vem de mês. Então, se é quinzenal, deveria ser quinzenada, né? Se é na semana, você tem semanada. Na quinzena, você deveria ter quinzenada e não mesada. Mesada é relacionada a mês, né? E mesada, quantia paga mensalmente. Se você está falando de quinzena, logo mesada foi usada no sentido inadequado. Eu já te falei para não sentar no braço do sofá. Braço do sofá. Sofá tem braço? Quem tem braço é gente, é pessoas. Mas aqui a gente fala sempre braço do sofá, perna da mesa, perna da cadeira, dente de alho, boca do fogão e assim por diante. Então, tudo isso é catacrese. Ok, pessoas? Sinestesia. Nossa, isso aqui é uma delícia de estudar. Sinestesia tem tudo a ver com poesia, né? A associação de 2 ou mais sentidos. Sentidos mesmo que a gente tem tato, visão, olfato, paladar e audição. Olha só, a poesia usa muito isso, é uma maravilha de estudar. O brilho das estrelas era frio. Olha os sentidos que foram utilizados aí na sinestesia. A visão para brilho, você percebe o brilho pela visão, e o tato para frio. Agora olha o próximo. Era amargo o som do violino. Paladar, amargo, e som tem a ver com audição. Outros exemplos aqui. Cor berrante, cor, visão. Berrante, audição. Quer dizer que grita, né? Que berra. Perfume doce, o olfato e o paladar. O perfume você sente com o olfato e o doce com o paladar. Olhar penetrante. O olhar é a visão e penetrante é o tato, né? Risada gostosa. Audição mais paladar.
Cheiro azedo, olfato mais paladar. Resposta seca, audição mais tato. Deu para entender isso daí? Bem tranquilo, né? Antonomásia ou perífrase. Vamos lá, isso aqui também é outra delícia da gente poder estudar. É uma figura maravilhosa. Substituição de um termo por outro que o qualifique. No entanto, a perífrase desculpa, gente. Enquanto a antonomásia refere-se às pessoas. A cidade maravilhosa amanheceu de luto. Perífrase para a cidade do Rio de Janeiro. A perífrase refere-se a coisas ou animais e a antonomásia refere-se a pessoas, tá? Então, a perífrase é aqui, a cidade maravilhosa. Todo mundo sabe que é o Rio de Janeiro. A Dama de Ferro, vocês não devem... aí nos livros de história, já está falando da Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra britânica, né, lá na década de 80, que era conhecida até hoje como a Dama de Ferro, e ela está nos livros de história, tá? O repórter de Canudos, que é Euclides da Cunha, que escreveu lá o livro lá maravilhoso que a gente usa até hoje o tempo todo. O Engenheiro da Palavra, João Cabral de Melo Neto, que também tem poesias fabulosas que a gente fica maravilhado quando lê. O Rei do Cangaço, se referindo a Lampião. O Rei do Pop, Michael Jackson. O Rei do Futebol, o Pelé. E o Rei, simplesmente, que é o Roberto Carlos, quando a gente fala de música, certo? Vamos lá. Nossa, acho que eu pulei alguma coisa. Pulei. Deixa eu ver aqui. Não pulei. É isso. Eu consultei esses sites aqui para pegar esse conteúdo para vocês. E a gente fica assim. Um abraço e a gente vai ver o restante mais adiante, ok?